Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa receita deliciosa para vocês. Esse friozinho tá pedindo um caldo verde, né? Bora aprender comigo? Para darmos início ao nosso caldo eu tenho alguns ingredientes. Hoje eu resolvi ensinar de forma mais profissional, ou seja, para você conseguir fazer em grande quantidade rapidamente. Mas nada impede que eu corte todos esses elementos na tábua, tá bom? Eu vou explicando conforme o processo. Aqui eu tenho um processador e nele eu vou adicionar esses ingredientes para a gente construir uma base de sabor, um tempero. Para quem não tem processador, eu vou ensinando juntamente o passo a passo. Aqui eu tenho 450 gramas de cebola. Eu vou adicionar aqui no meu processador. Quem vai fazer à mão pode ralar essa cebola. O mesmo acontece com o alho. Eu tenho aqui 40 gramas de alho. Vou colocar aqui, mas poderia também ser raladinho. 20 gramas de pimenta dedo de moça. Eu tirei aquela membrana de dentro e as sementes, para dar mais o aroma e não tanto a picância, tá? São duas pimentas que poderia ser bem picadinha na tábua. 40 gramas de salsinha. Eu eliminei aqueles talos grandes apenas e tirei as folhas, tá? E assim eu pesei as 40 gramas, que poderia ser facilmente picadinho na faca. E 40 gramas de cebolinha verde. Também lavei e da mesma forma poderia ser picadinha. Eu vou processar esses elementos para formar o meu tempero. Se o teu processador não for potente, você pode colocar o azeite aqui nesse momento, tá? O azeite ele vai ajudar a triturar e formar esse tempero. Para quem não tem processador e tiver um liquidificador que também seja potente, consegue com a ajuda do azeite triturar isso no liquidificador. Então vamos processar. Aqui tá processado já, mas fica um pouco de ervas aqui na lateral. Então eu vou abrir e retirar com uma colher para podermos bater novamente e ficar mais uniforme. Pode não parecer, mas para quem faz em produção, em larga escala ou faz para uma família grande, isso economiza muito tempo ao preparar o nosso caldo. E agora que o nosso tempero está pronto, vamos aos nossos embutidos. Eu tenho aqui os embutidos que eu escolhi. Não necessariamente você precisa usar todos eles. Eu poderia fazer só com calabresa, só com bacon e calabresa, ou mesmo só com uma linguiça que eu goste. Isso é a escolha de cada um. O que é importante? Meio quilo, 500 gramas de embutidos no total. Hoje eu escolhi aqui utilizar 100 gramas de bacon que eu cortei, olha, em filetinhos. Eu gosto de diferenciar o corte entre eles para mim saber o que estou servindo na hora de consumir esse caldo. Daí eu escolhi 200 gramas de calabresa cortada em rodelinhas. 100 gramas de linguiça portuguesa que eu cortei em rodelas e depois cortei cada rodela ao meio. Assim dá para diferenciar bem. E o paio eu cortei na transversal, sabe? Para ficar aquelas fatias assim mais transversais, olha. Poderia ser um chouriço ou outra linguiça de sua preferência, pode inovar bastante. E agora nós vamos dourar esses embutidos. Eu tenho aqui uma panela de fundo grosso e eu vou começar aqui a dourar pelo meu bacon, que tem mais proporção de gordura. Então você adiciona ele na panela fria e a panela vai aquecendo juntamente com ele. Dessa forma eu consigo que a gordura derreta de forma mais fácil, tá? Porque ela não sela antes de derreter, ela já vai aquecendo e derretendo aqui. Pessoal, vai ser o mesmo processo com todas as carnes. Eu vou dourar o bacon, retirar num potinho, dourar a calabresa, retirar num potinho e assim consequentemente. Pode retirar tudo no mesmo potinho porque eles vão voltar no mesmo momento para essa panela.
Por que eu tô fazendo essa pré-cocção dos embutidos antes? Para liberar sabor. Se eu crio aquela crostinha, se eu dou aquela coloração aos meus embutidos, eu consigo liberar um sabor muito maior do que eu adicionar aqui direto no meu caldo. Terminamos de dourar o último embutido, tá? Que são as linguiças portuguesas. Vou retirar também. Nós vamos continuar o processo do nosso caldo nessa panela. E agora aqui na panela ainda quente, olha, eu adicionei a nossa pastinha e eu vou refogar essa pastinha. Vocês perceberam que ao bater ela, eu não adicionei azeite, certo? Então, eu vou adicionar aqui mais um pouco de azeite para conseguir refogar essa mistura. Cerca de 40 gramas de azeite. Porque o que estava fervendo aqui era mais o líquido da cebola, né? Então eu vou deixar refogar bem essa base de sabor aqui para liberar todos os meus aromas. E olha só como limpou a panela. Lembra que ela estava toda escura? Olha. Tá limpando, tá vendo? Já tá desgrudando toda aquela crostinha. E isso é muito importante pro nosso sabor final do caldo. Eu utilizei aqui azeite de oliva extra virgem, mas você pode substituir a gosto. E assim que eu refoguei bem aqui, não é necessário dourar, tá? Começar a grudar. É só mesmo dar aquela refogada até ficar, ó, bem brilhante, tá? Como a gente faz com a cebola. Então, vamos adicionar a água nessa preparação. Nesse primeiro momento, eu adiciono 2,5 litros de água. Depois, se houver a necessidade, a gente entra com mais. E agora eu vou adicionar aqui uma cenoura inteira. O que eu fiz? Descasquei e cortei em 8 partes ou em 4 partes. Mas por que eu não processei essa cenoura junto lá na minha base de sabor? Pessoal, eu não quero pedaços de cenoura nesse caldo. Não é característico dele. Mas eu quero o sabor que essa cenoura vai agregar a essa preparação. Se eu tenho aqui um caldo saboroso, eu coloco a cenoura para que ela libere todo o seu sabor e suas substâncias nessa preparação e no final eu retiro esses pedaços. Por isso que eu coloco assim em pedaços grandes. Mas se quiser fazer picadinho junto com a sua base de sabor e consumir, sem problema algum. Vai mudar um pouquinho a coloração e um pouquinho o sabor e textura. E agora eu vou deixar ferver esse caldo. Enquanto o nosso caldo ferve, eu tenho aqui 750 gramas de batatas já descascadas e cruas, tá? Tá crua, só descasquei. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas batatas cruas dessa forma e vou ralar num ralo grosso, para facilitar o meu processo. Acabou de levantar fervura aqui no nosso caldo e nesse momento eu vou voltar com todos os meus embutidos para cá. Muita gente, pessoal, adiciona os embutidos no final, quando o caldo tá pronto, para ele ficar dourado assim bonito. Por que eu não gosto? Eu acho que esses embutidos têm que liberar o sabor dele nesse caldo. Isso faz toda a diferença. Segundo ponto seria a textura também. Por se tratar de um caldo, é interessante que você consiga cortar com a colher caso você opte em colocar pedaços grandes como eu fiz. E nesse momento também nós temos a batata ralada crua, como eu mencionei para vocês, e eu vou adicionar aqui nesse caldo essa batata também.
Por que eu tô colocando a batata crua? Porque tem várias formas. Poderia ter cozinhado essa batata separadamente, batido no liquidificador com água, ou colocado os pedaços aqui e depois usar um mixer. Por que eu não gosto? Eu sou enjoada com batata. Batata tem uma grande quantidade de amido. Quando você bate ela no liquidificador ou no mixer, fica com uma textura que não me agrada. Fica parecendo uma baba, uma cola. Então, para mim, não é legal. Por que eu criei essa forma aqui de colocar a batata crua? Vocês concordam comigo que se eu cozinho ela aqui junto, já ralada, ela vai se desfazer mais fácil e eu não vou precisar nem processar com o mixer e nem bater no liquidificador. Assim eu já tenho os meus embutidos inteiros aqui, ó, lindos, que eu não vou perder a textura deles e eu vou chegar num ponto aqui do caldo que eu quero. Eu quis fazer nessa panela aqui menor para vocês conseguirem ver bem todos os processos, tá? Mas é claro que para essa quantidade de caldo aqui, precisaria de uma panela um pouquinho maior, tá? Inclusive eu vou retirar um pouquinho numa outra panelinha à parte. E agora, pessoal, é cozinhar esse caldo aqui até a minha batata cozinhar por completo, se dissolver, se derreter e deixar aquele caldo maravilhoso com aquela textura que a gente conhece bem. E essa outra panelinha que eu retirei, eu vou deixar cozinhando no outro fogo aqui do lado, tá? Depois, quando reduzir esse caldo, a gente mistura tudo. Então, eu vou deixar cozinhar aqui até o ponto certinho que eu vou mostrar para vocês. Ó, meu caldo aqui tá fervendo, tá? Há mais de 20 minutos já em foguinho baixo. E olha como ele tá ficando. Nesse meio tempo, pessoal, eu acrescentei 1 litro de água, tá? Ele vai reduzindo e você vai colocando mais água para que termine de cozinhar a batata. Eu ainda continuo com as 2 panelinhas aqui. Faça numa panela maior, que é mais fácil esse processo. E agora, eu tenho 2 opções. Eu posso deixar terminar de derreter para ficar mais grossinho. Tá vendo que ainda tem pedacinhos, olha, de batata? Consegue observar? Eu gosto que fique essa texturinha. É questão de gosto. Você pode deixar aqui, continuar derretendo, ou você pode já finalizar assim. Então, enquanto vai terminando essa cocção aqui, nós vamos temperar agora. Uma pimentinha do reino moída na hora, sempre bacana utilizar. E aqui ainda não tem nada de sal, né? Os nossos embutidos vai pouco, então praticamente não tem sal nenhum e eu não coloquei. Tô temperando nas 2 panelinhas aqui. A quantidade de sal vai variar muito da marca do embutido que você utilizar. Tem alguns mais salgados, outros menos. Pode temperar a gosto, tá? Eu coloquei todo o sal aqui porque eu vou juntar o da outra panelinha aqui também, tá? Para essa quantidade aqui de caldo, geralmente eu coloco em torno de 20 gramas de sal, tá? Juntei tudo. E agora eu posso deixar ficar mais grosso, né? Como eu falei para vocês, derretendo tudo. É só retirar essas cenouras, que já liberou todo o seu sabor aqui, e finalizar com a couve. Vai servir caldo hoje, precisa fazer uma grande quantidade. Adianta esse processo até esse momento. Deixa para acrescentar a couve na hora de servir. Nesse ponto aqui, ou você deixando mais grosso, tá? Como você preferir. Você pode congelar as porções, pode guardar em refrigeração por até 3 dias, pode fazer hoje para esquentar mais tarde, sem problema nenhum. O que eu não gosto, a textura da couve depois de passado um tempo. Aqui eu tenho 200 gramas de couve cortada fina. Lavei, tirei aquele talo do meio e cortei fininha. É o que nós vamos entrar nesse caldo aqui para finalizar. Então você pode deixar na geladeira ela já cortadinha e deixar o caldo pronto. O cliente pediu, vai servir, adiciona a couve. E nesse momento eu vou dispensar
as cenouras, como eu havia falado para vocês. Pode tirar daqui e pode consumir, tá, gente? Não desperdiça nada, não. Apesar de que os nutrientes e sabor dela já saiu todo no nosso caldo, né? Em valores nutricionais não teremos muito mais aqui. Para quem realmente quer aquele caldo liso e grosso, poderia ter deixado ferver a cenoura com os embutidos, com a nossa base de tempero toda, e depois adicionar a batata já cozida e amassada em vez de batida. Dá um bom resultado também. Cozinha a batata na água, dispensa a água, passa ela por um espremedor e adiciona aqui, que vai ficar aquele caldo delicioso, grosso, porém sem a textura da batata, como eu ensinei aqui. Aqui também é hora de você corrigir a pimenta. Muita gente gosta desse caldo mais apimentado. Daí é uma questão de gosto mesmo, tá? Gente, eu não gosto de deixar essa couve cozinhar. Ou seja, eu adiciono ela aqui e eu já desliguei o meu fogo agora. Só mesmo para ela dar essa coloração bonita pra gente servir e comer junto. Mas não tem o porquê ela ficar fervendo aqui. Perde muita textura e não fica saboroso. E o nosso caldo está pronto e olha que lindo e que delicioso ficou. Pena que vocês não podem provar essa delícia. Eu vou servir em um potinho para vocês verem como ficou bonito. Pessoal, e olha que delícia que fica o nosso caldo. Olha com a textura da batata com essa couve. Bora provar? Maravilhoso! Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Se gostaram dessa aula, dê um like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!